Olá, eu sou o pastor Gilson Pacheco e em nossa meditação bíblica de hoje vamos conversar um pouco sobre o tema: nas batalhas da vida, use seus equipamentos, não os dos outros. 1 Samuel capítulo 17, versículo 38 a 39 diz: Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo. E disse a Saul: Não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. Então, de acordo com o texto de 1 Samuel, capítulo 17, 38 a 39, o rei Saul vestiu a Davi com sua túnica, colocou nele uma armadura e lhe deu uma espada. Mas tanto a túnica quanto a armadura que lhe foram dados serviram de embaraço, porque Davi não estava acostumado a lutar com as túnicas, armaduras e mesmo espada dos outros. Diante desse texto, quais são as lições que podemos tirar da experiência de Davi ao tentar usar os equipamentos dos outros em suas batalhas? A primeira lição: não vista a túnica dos de coração inseguro. Túnica fala de segurança. Saul queria que Davi se sentisse seguro, enquanto ele mesmo estava inseguro diante da batalha, pois não aceitou o desafio de Golias. Diante disso, quando Davi aceitou a túnica de Saul, ele aceitou a insegurança de Saul sobre ele. Quando somos conduzidos por pessoas, dirigidos por aqueles que apresentam uma segurança, mas vivem inseguros, corremos um grande risco de sermos derrotados. Quando enfrentamos o inimigo, quando enfrentamos as lutas da vida, podemos ser derrotados, porque também estaremos inseguros e fragilizados. A segunda lição: não vista a armadura dos de coração derrotado. A armadura fala de proteção. Saul, então, queria que Davi se sentisse protegido e colocou nele uma armadura qualquer, enquanto ele mesmo e seus guerreiros estavam abatidos e se sentindo derrotados diante da afronta do inimigo. Quando Davi, então, aceita a armadura de Saul, ele aceita o abatimento que Saul tinha sobre ele e sobre os seus soldados. Quando somos conduzidos por pessoas que apresentam uma firmeza, mas vivem abatidos, derrotados, corremos um grande risco de sermos também derrotados quando enfrentarmos o inimigo nas nossas batalhas diárias. E por isso, nós podemos ficar também abatidos, desanimados e até derrotados. A terceira lição: não vista o capacete dos que não têm cobertura. Capacete fala de cobertura. Saul, então, queria que Davi se sentisse coberto e colocou nele um capacete de bronze, enquanto ele mesmo e seus guerreiros estavam sem cobertura, porque haviam sido ali deixados, abandonados por Deus. Quando Davi, então, aceita o capacete de Saul, ele aceitou a cobertura de Saul sobre a vida dele. Quando nós aceitamos a cobertura de pessoas sobre nós, pessoas que andam sem cobertura, pessoas que andam livres, que andam ao seu bel prazer, nós corremos o risco de sermos derrotados na peleja contra o inimigo. Porque aqueles que andam sem cobertura perdem a autoridade e ficam expostos ao pecado todo dia. Quarta: não use a espada dos que não têm convicção. Então, na quarta lição, espada aqui fala de convicção na batalha. Saul, então, queria que Davi se sentisse convicto de que venceria o gigante e deu para ele uma espada, enquanto ele mesmo tinha perdido as convicções do seu chamado. Quando, então, nós aceitamos, assim como Davi aceitou a espada de Saul, ele aceitou as convicções de Saul. E quando eu e você, quando nós aceitamos as convicções de pessoas que não têm convicções, que perderam convicções do seu chamado, nós nos tornamos apenas religiosos e corremos um grande risco de sermos derrotados quando enfrentarmos o inimigo nas nossas batalhas diárias.
Quem anda sem convicção da aliança que tem com Jesus se torna religioso e fica exposto a todo tipo de embaraço. Quero concluir então dizendo, assim como Davi, não podemos aceitar, não podemos permitir, muito menos nos deixar ser conduzidos por aqueles que têm um coração inseguro, derrotado e que não aceitam cobertura espiritual. E que também não andam em convicção do seu chamado e da sua fé. Porque no dia que nos acostumarmos e aceitarmos isso sobre a nossa vida, seremos derrotados na batalha contra o inimigo. Vamos orar. Querido e maravilhoso Deus, gracioso Pai, eu peço ao Senhor em nome de Jesus o Cristo, que o Senhor nos ajude, nos proteja, para que não venhamos vestir a túnica daqueles que têm um coração inseguro, que não venhamos aceitar a armadura dos que têm um coração derrotado, que não venhamos nos vestir ou aceitar a cobertura daqueles que andam sem cobertura, e que também não possamos aceitar, ó Deus, a espada daqueles que não têm convicção do seu chamado e não andam de acordo com a vontade do Senhor Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde, te fortaleça, e que você e eu, que nós possamos dia a dia andarmos convictos, seguros, determinados, na peleja da vida, nas batalhas diárias. Que você confie toda a sua segurança, confie toda a sua fé, toda a sua vida aos cuidados do Senhor Jesus, porque Ele sim vai cuidar de você e com certeza já deu para você todos os equipamentos que você precisa para as suas batalhas do dia a dia. Que Deus te abençoe e te guarde e te dê força e garra para vencer e continuar vencendo, em nome de Jesus.